O ministro Alexandre de Moraes afirmou hoje que ignorará as sanções norte-americanas e continuará o seu trabalho, principalmente como relator do caso do golpe, da tentativa de golpe de Estado para a tomada do poder no 8 de janeiro, que todo mundo em sã consciência sabe que não aconteceu, mas que o sistema de poder no Brasil aposta que aconteceu, tanto que já condenou mais de 700 pessoas por isso, como lembrou o próprio ministro Moraes hoje. Ele também atacou articuladores das sanções, chamando-os de brasileiros pseudopatriotas e foragidos escondidos. Acusou a existência de uma organização criminosa que age de forma covarde e traiçoeira para submeter o STF a um Estado estrangeiro. É a tal milícia digital que ele também quer combater. Diz que a atuação gera efeitos nocivos à economia e constitui uma verdadeira traição à pátria. Comparou os críticos a milicianos do submundo do crime que fazem hostilidades contra magistrados nas redes. Citou ameaças de Eduardo Bolsonaro a Hugo Mota e a Alcolumbre diante de possíveis sanções e da votação da anistia. Afirmou que o tarifaço faz parte de um modus operandi golpista para gerar crise econômica e nova tentativa de golpe. Disse que o STF não aceitará coações, obstruções ou tentativas de novos golpes e que tem coragem institucional. A grande verdade é que não é de agora que as atitudes, as falas do Alexandre de Moraes vêm demonstrando um total desequilíbrio, um estado psicológico bastante conturbado, né? E aí, a atitude dele no jogo do Corinthians, com esse gesto que o Darcio se recusou a fazer aí, que nós nos recusamos a fazer, eu acho que é a prova de que já passou do limite. Acho que tem que ter uma intervenção ali, porque o nosso ministro não está mais processando as coisas muito bem. Porque, afinal de contas, não tem como ele defender agora, tentar vender uma imagem de que ele é o grande salvador da democracia brasileira, quando, na verdade, todos aqueles que ele acusa de antidemocratas não foram sancionados. E ele, que seria o salvador da pátria, está sancionado e agora fazendo parte de uma lista onde nós temos terroristas, narcotraficantes, violadores dos direitos humanos e da democracia em todo o mundo. E olha só, mesmo ele tentando vender a imagem de que está tudo bem, só um pouquinho do que esta sanção vai trazer de consequências para o nosso ministro, que não anda muito bem das suas emoções. Olha só, todos os bens dele nos Estados Unidos ficam bloqueados, além dele ficar proibido de entrar no país. A lei proíbe qualquer instituição financeira de manter contato de crédito com pessoas punidas, no caso, o nosso ministro. Ele também perde o acesso a cartões com bandeiras americanas, ou seja, Visa, Mastercard, American Express. Os cartões do ministro não vão funcionar mais para pagar aí as suas contas, né? E nem o Banco do Brasil para ele receber o seu pagamento. Todas as empresas que têm origem americana, que têm base americana, ficam impedidas de manter qualquer negócio com o ministro sancionado, porque se insistirem nisso, estas empresas é que serão sancionadas. Então, essa conversa de vender uma imagem, de que é um ataque, de que é um golpe, mais uma conversa de que todo mundo está errado e ele é o salvador da pátria, não está convencendo mais, né? E aí, quando a gente olha para o desespero dele, para chegar no nível que ele chegou publicamente durante um jogo de futebol, porque estava sendo merecidamente vaiado, a gente vê que ele já não está mais conseguindo sustentar a máscara. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, e o decano Gilmar Mendes defenderam, claro, Alexandre de Moraes na retomada dos trabalhos após o recesso do Judiciário. Ambos defenderam a soberania do Brasil e fizeram críticas veladas aos Estados Unidos sem citar o lourão Donald Trump. Barroso afirmou que ações do suposto golpe têm sido conduzidas dentro do devido processo legal. Gilmar atacou Eduardo Bolsonaro indiretamente, chamando-o de covarde que fez ato de lesa-pátria.
O decano também disse que Eduardo fugiu do país para difundir aleivosias contra o Supremo Tribunal Federal. Barroso citou até o filme Ainda Estou Aqui e episódios históricos sobre ataques ao judiciário. Mencionou a escalada de ataques e a ação orquestrada de sabotagem contra o povo brasileiro. Os ministros disseram que Moraes sofre custos pessoais elevados por relatar o caso do golpe. Ouvir dos ministros do STF em defesa do Moraes de que o Moraes está passando por um custo pessoal elevado é um cinismo tremendo, quando são justamente os julgamentos de Alexandre de Moraes que prendem sem qualquer opção, sem qualquer chance de contraditório para aqueles que são julgados. São vítimas de um processo ilegal proposto pelo Alexandre de Moraes. E tem toda a razão. Quando a gente fala de punição apenas para Alexandre de Moraes, claramente o recado não foi suficiente. O mundo está errado e o ministro Barroso está certo. Só ele sabe o que são direitos humanos. Só ele sabe que no Brasil respeita-se a lei e que é um país marcado por imparcialidade. Palavras do ministro Barroso. A gente que é patriota, a gente que acredita no Brasil, sabe que, infelizmente, a nossa história é marcada por episódios terríveis de desrespeito à Constituição, de parcialidade da justiça, e fecha os olhos quem não vê isso agora aqui no Brasil. E a gente já teve notícias nas semanas anteriores de que outros ministros, que 7 ou 8 ministros, estariam na mira dos Estados Unidos para uma punição de Magnitsky. A gente já teve, inclusive, a gente não pode esquecer, os passaportes desses ministros cassados. Eles não podem viajar para os Estados Unidos. Já é o início, já é um indicativo de uma punição. E, pois bem, se não foi dado o recado, ou melhor, se o recado foi dado, mas não foi entendido, possivelmente a gente, infelizmente, precise de mais sanções. A gente precise passar por esse vexame institucional, porque não é um custo pessoal suportado por Alexandre de Moraes, é um custo institucional, republicano. O Brasil sai manchado, a população brasileira sai manchada por aquilo que faz o ministro e aqueles ministros que o apoiam. Eu não quero qualificar o AGU, porque, obviamente, a gente não está numa democracia, mas eu diria que ele cumpriu durante algum tempo um papel ali de office boy do Lula, né? De levar o papel para o Lula. Mas isso sem desqualificar os office boys, assim, espero que nenhuma associação de office boy fique chateado comigo por conta da comparação. Mas olha, sim, de fato, a gente tem essa situação, é o Messias querendo aí confrontar a maior democracia do mundo. Agora, eu gostaria muito de saber, assim, do Messias, se ele tem certeza que nenhuma violação de direitos humanos foi praticada por parte do ministro Alexandre de Moraes. Se ele acha que o caso do Felipe Martins não é um caso que mereça o mínimo escrutínio, não mereça ser minimamente observado para saber se aquilo que ele disse acerca da prisão na solitária por mais de 10 dias não merece alguma observação ou investigação, ainda que no âmbito administrativo, que o caso da IED, o caso da Geissimara, o caso do Clesão, bem, vamos falar quantos nomes aqui. Pois é, sabe o que acontece? No Brasil, quando esse grupo político fazia questão de montar um teatro de aparente democracia e legalidade, quando a gente tinha algum tipo de denúncia de abuso, como tivemos muitas, inclusive da ONU, inclusive comissões da ONU vindo para o Brasil, os ministros do PT fingiam que estavam preocupados. Eles faziam investigações, falavam que iam melhorar as condições carcerárias, por exemplo, claro, e no final das contas eles culpavam a polícia. Eu gostaria muito que o AGU pensasse se é normal num país democrático que não tem problema nenhum, a gente receber, por exemplo, a visita, né, do Pedro Vaca. Será que uma comissão interamericana de direitos humanos mandando uma equipe para cá não sinaliza que algo possa estar acontecendo errado? E o setor produtivo do Brasil? Será que não pensa que algo pode estar errado? Então, assim, eu queria que o AGU falasse isso. Em cadeia nacional, Lula não quer entrar em cadeia nacional? Então que o AGU fale em cadeia nacional que nada disso é verdade. Fala para a população brasileira. Não, Dácio, realmente pode ser que muitas dessas ações, ou poucas dessas ações,
tenham acontecido no Brasil. E aí, nesse caso, meus amigos, seria necessário averiguar e parar tudo isso, parar as perseguições, porque pode ser que essa sinalização oriunda dos Estados Unidos seja um aviso de que a nossa democracia, infelizmente, desceu pelo ralo.